Olá, conselheiro de Embaixador do Rei, né? Ou para as irmãs também que estão fazendo o curso de reciclagem, né? As nossas conselheiras. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Mercadante, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Congonhas, aqui no estado de Minas Gerais, e é um grande prazer estar com vocês em mais uma aula, né, do curso de reciclagem e aperfeiçoamento para conselheiros de Embaixador do Rei. Me deram essa oportunidade de falar sobre estudo bíblico, de preparo de estudo, preparo de sermão, é algo que eu vibro, que eu gosto bastante, que eu já venho me dedicando a isso há alguns anos. Então eu espero poder contribuir aqui com você, com o teu crescimento, para que você possa montar aí algumas programações e estudos bíblicos realmente atraentes, que chamem a atenção da meninada, que a meninada tenha prazer de participar. Bom, eu dividi essa aula em alguns momentos diferentes. O primeiro momento que a gente vai ter aqui, eu separei aqui uma palavra que eu queria deixar no seu coração, eu queria ministrar algo ao seu coração da palavra de Deus, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da aula. Depois nós vamos passar para questões mais técnicas. A gente vai falar sobre como você vai montar uma programação que seja atraente, né, os seus estudos bíblicos, para que eles de fato ajudem no desenvolvimento espiritual dos seus meninos, e depois como você vai montar a estrutura, né, para que quando você já decidiu os assuntos que você vai tratar, como é que você vai passar esses assuntos para um papel de uma maneira organizada, de uma maneira lógica, que os meninos possam acompanhar e compreender aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Mas antes, vamos à palavra de Deus, vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, ela não se desviará dele. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, em especial por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, buscando nos aperfeiçoar, nos aprimorar para realizar o ministério com ainda mais excelência, Senhor. Eu peço que no nome de Jesus, o Senhor nos revista da unção e da capacitação para toda boa obra, Senhor. Eu oro assim no nome santo de Jesus. Amém. Bom, ser conselheiro de embaixador do rei, o que significa isso? Eu anotei algumas palavras aqui do que significa para mim e eu queria compartilhar com você. Ser conselheiro é ser alguém que com ternura ensina, que com carinho, zelo e atenção conduz os meninos como um pastor que guia o rebanho. Ser conselheiro não é ser o primeiro, mas sim ser o último, aquele que vai atrás motivando todos os meninos a caminharem em direção a Cristo, garantindo que mesmo aquele que tenha mais dificuldade, que tenha mais problemas, que enfrente mais adversidades, talvez junto à sua família, possa também chegar ao seu destino. Não fique perdido pelo caminho, porque ele tem você. Ser conselheiro é ser alguém que aceitou um chamado de Deus para cuidar de vidas, para levar esses meninos à consciência de que precisam fazer as pazes com Deus por meio de Jesus. Ser conselheiro é alguém que vive no caminho e ensina o caminho. Bom, e aí quando a gente fala sobre caminho, do que eu estou falando? Estou falando de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero tirar duas palavras aqui para a nossa reflexão desse texto aqui, para a gente começar bem essa aula. Você vai instruir as crianças no caminho. E vamos trabalhar essas duas palavras. Primeiro, no. O no vem da contração, da preposição em, mais o artigo o, sugerindo que você está no caminho. Então, você instrui algo do que você está vivendo. Você vai ensinar para os seus meninos aquilo que você vive. Não você vai falar a respeito de alguma coisa como alguém de fora que está analisando alguma coisa ao longe. Você vai falar e vai transmitir para eles daquilo que você está vivendo com o Senhor Jesus. Por isso que é importante que você tenha uma vida devocional, de que você tenha o hábito de estudar a Bíblia, o hábito de orar, de buscar a Deus em oração, de ter vida com Deus, porque aí
vai se tornar algo muito natural para você ensinar para os meninos, porque, afinal de contas, seu coração vai estar cheio disso. E aí a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente vai falar aqui sobre comunicar um estudo bíblico, você precisa entender essa dinâmica. Eu não posso falar de algo que eu não tenho. Eu não posso dar para eles algo que eu não tenho. Então, eu preciso me encher primeiro, para que depois eu possa compartilhar com esses meninos. Eu preciso estar vivendo, para que o diabo não encontre brechas ou espaço, né, para tirar de mim a autoridade de mostrar para os meninos o caminho chamado Jesus. Ainda que talvez você tenha vivido experiências no passado com o pecado, né, e que às vezes te deixa meio receoso de abordar determinados assuntos, entenda que Cristo perdoou os nossos pecados na cruz de maneira perfeita e te fez nova criatura, para que agora com ousadia, né, como embaixador, como diz Efésios capítulo 6, você se levante e pregue. Então, você possa instruir esses meninos no caminho. E quando a gente fala instruir estamos falando do caminho, o caminho chamado Jesus. Então, não perca tempo ensinando para os garotos questões de, como eu já vi conselheiros, não vou dar exemplo aqui para não ficar chato, mas ensinando muitas outras coisas que até têm algum valor, mas desperdiçando aquele tempo e aquela oportunidade para apresentar para os meninos Jesus. Então, fale do caminho chamado Jesus. Fale para eles que Jesus é o Filho de Deus, como diz Mateus capítulo 16. Fale para eles que Jesus é o Deus que se fez homem, como diz João capítulo 1, que Jesus é o Cristo, o Messias, que veio para salvar a humanidade, como diz João capítulo 4, que Jesus veio para salvar os pecadores, como diz Mateus capítulo 9, que Jesus tem poder para perdoar pecados, como diz Mateus capítulo 2, que Jesus tem autoridade sobre a morte, como diz Mateus capítulo 28, que Jesus tem poder para dar vida eterna, como diz João capítulo 3, que Jesus cura enfermos, que Jesus ensina com autoridade, como diz Marcos capítulo 1, que Jesus é compassivo, como diz Mateus capítulo 9, que Jesus experimentou a tristeza, a dor e o sofrimento, como diz Mateus capítulo 26, que Jesus nunca desobedeceu a Deus, mas foi fiel em todo o tempo, como diz João capítulo 8 e Mateus capítulo 3. Então ensine o caminho, e quando você está no caminho e ensina o caminho, o resultado disso é o quê? Até mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Seus meninos saberão exatamente para onde eles precisam ir, desde que você ensine e mostre para eles o caminho. Ok? Essa palavra possa ficar aí no seu coração, mais importante do que tudo que você pretende ensinar para os seus meninos. Ensine para eles o caminho. Bom, no segundo momento, a gente vai começar a falar sobre a sua programação, como é que você vai elaborar a proposta, né, o plano pedagógico da sua embaixada. E aí eu quero te provocar aqui, quero fazer algumas perguntas para você aí, né? Vamos ver se você teria essas respostas aí para dar, né? Se você já sabe, já tem essas respostas na manga. Se não, não tem problema não. Tudo bem, a gente está aqui para aprender. E depois, eu não vou falar agora como é que você vai usar isso não. Depois a gente vai explicar aqui como é que você pode usar essas informações para o ganho da sua embaixada. Primeira pergunta, vamos ver se você sabe, hein? Qual é o desenho que os seus meninos mais assistem? Qual é o desenho que os seus meninos mais assistem? Que isso, pastor? Desenho? Eu lá vejo desenho, tenho tempo de ver desenho. Não estou falando que você mais assiste. Estou falando que os seus meninos mais assistem. Afinal de contas, eles assistem desenho. Você lembra quando você era criança? Na minha época de embaixada, eu estava preparando essa aula e lembrando aqui. Tá ali 98, 99, quando eu entrei na embaixada, né, o desenho que eu mais assistia era o Yu Yu Hakusho e o Cavaleiro do Zodíaco. Né? E era justamente na hora da embaixada. Então, terça e quinta, a gente tinha que deixar de assistir o desenho para poder ir na embaixada, para não perder a embaixada. Tenho certeza que você também assistiu algum desenho aí, né? Alguns mais antigos vão falar Ultraman, né? Ou até desenhos mais antigos aí. Mas qual é? Pensa aí. Se você já tem essa resposta, se não tem, anota a pergunta para você fazer para os seus meninos depois. Segunda, qual é o jogo de videogame que eles mais jogam? Você sabe dizer? Seus meninos aí, qual é o jogo que eles mais estão jogando? Não vale chutar não, né? Quem tem filho mais ou menos na idade de embaixador vai chutar pelo seu filho. Não, aí não vale, né? Você tem que
pesquisar pela galera, ver ali todo mundo para poder saber qual é o jogo que eles mais estão jogando. Terceira pergunta, qual é o filme favorito deles? E aí, no caso, no geral, né? Você vai perguntar aqui para todo mundo e vai fazer uma avaliação de qual é o filme que foi, né, ali o escolhido, né? Aquele que teve o maior número de votos. Você pode até fazer uma brincadeira, uma dinâmica na sua embaixada para fazer uma votação, né? E a última pergunta, qual o canal do YouTube que eles mais costumam assistir? Qual é o canal que eles mais têm assistido, né? E aí você também pode pegar aí 2 ou 3 nomes, passar um papel, a meninada escolhe 1 ou 2 ou até 3 nomes, para que depois você possa dar uma olhada nesses canais e ver do que se trata, qual é o assunto. Ter isso como informação. Isso tudo vai constituir uma coisa chamada repertório. É importante que você tenha repertório no meio da meninada. Porque você vai comunicar. Criar um estudo bíblico, uma pregação, né, nada mais é do que comunicar o evangelho. E a melhor maneira de você comunicar é você compreender o que a sua plateia gosta de ouvir, o que as pessoas ali gostam de ouvir. Qual é o assunto que está em pauta nesse momento na mente deles. Por isso que é importante, mesmo que você seja mais velho, você se comunicar com esses meninos nessas perguntas, para que você saiba o que eles estão assistindo, qual é o caminho que eles estão indo, né, que estão percorrendo, quais são as informações que eles estão se alimentando. E aí você vai aqui, não vai ficar lutando contra eles, dizendo, esse desenho é do diabo, ou isso é... Não, você vai aproveitar isso para trazer eles para você. Você está buscando uma conexão com eles, um ponto em comum. E aí você vai identificar isso e vai trazer isso para você e vai usar isso com os meninos, para ir conduzir eles ao entendimento bíblico, que é o que você quer. Mas no primeiro momento, entenda, eles são crianças e se você só sentar com eles numa sala, né, ali, e todo mundo ali com a Bíblia na mão, e você só disser para eles, não, a gente só vamos ler esse texto aqui, e aí começar a falar do tempo de Jesus, da arqueologia bíblica, geografia bíblica. Num primeiro momento, isso não é atraente. Você precisa chamar a atenção dos meninos para que, quando você tiver atenção, você então possa comunicar o texto bíblico. Para que você possa chamar a atenção, você precisa saber aonde está a atenção deles. E a atenção deles hoje está no desenho, está no videogame, está no filme, está no YouTube. Não tem para onde fugir disso. Eu vou passar um vídeo agora, né, de um professor e amigo meu. E aí vocês vão assistir esse vídeo e depois a gente volta aqui para poder continuar falando sobre esse assunto, tá bom? Então assiste aí comigo. Então vamos lá, pessoal, o que vocês vão fazer primeiro, tá certo? Fiz esse desenho aqui para mostrar a vocês como eu faço, tá? Muito simples para você fazer, até com papel e caneta na sua casa, tranquilo de você fazer isso. Estou fazendo aqui no quadro, mas nada impede de você fazer com papel e caneta na sua casa. Você vai primeiro fazer 3 círculos, tá certo? Em cada um desses círculos, você vai fazer uma lista de assuntos que vão ser abordados. Então, nesse caso aqui, essa primeira lista, onde está escrito você vai selecionar os assuntos, você vai fazer uma lista aqui de assuntos que você tem interesse em falar. O que você gostaria de falar com o seu grupo. Quais assuntos te animam a falar, te dão prazer em falar, você gosta de falar, você entende, você conhece, são assuntos que te atraem em primeiro lugar, tá certo? Depois você vai passar para uma outra lista. Nessa lista aqui, onde está escrito eles, você vai fazer uma pesquisa entre os seus liderados. Você vai selecionar com eles, talvez um dia você marque uma reunião especial, dá uma folha de papel na mão de cada um, uma caneta, e peça para que eles escrevam que assuntos eles gostariam de ouvir, sobre que assuntos eles gostariam que você falasse. Só uma observação aqui, de repente o seu grupo ainda é muito inexperiente, e o pessoal não tem ainda tanta bagagem assim para dizer o que eles gostariam, né? Se você está começando às vezes um trabalho do zero, aí fica meio difícil você saber com eles o que eles gostariam de falar. Mas aqui você pode abrir para eles em assuntos do dia a dia. Se você tiver com um grupo que está começando do zero,
Você pode, bom, que tipo de assuntos aí vocês veem no dia a dia, nos jornais, na televisão, que vocês gostariam que a gente falasse? E a terceira lista será uma lista que você vai fazer, selecionando alguns assuntos que são assuntos que edificam. Assuntos que você entende que o seu grupo precisa ouvir, tá certo? Então você vai selecionar os assuntos que o seu grupo precisa ouvir. Então vamos lá, agora que você tem essas 3 listas. A primeira lista, o que você gostaria de falar, o que você tem prazer em falar. Segunda lista, o que eles disseram para você que gostariam de ouvir, assuntos que eles gostariam que você abordasse. E em terceiro, assuntos que você percebe hoje no seu grupo que eles precisam ouvir, que edificaria eles ouvirem esse assunto. E aí, como é que você vai fazer para escolher qual desses assuntos da lista você vai falar? Bom, você vai vir aqui, ó, nesse grupo. Esse grupo, ele compreende os assuntos que você gostaria de falar, os assuntos que eles gostariam de ouvir e os assuntos que edificam. Percebe que nesse conjunto aqui, nesse grupo aqui de assuntos, eles preenchem todos os requisitos, né? Tantos que você gostaria de falar, tantos que eles gostariam de ouvir, como os assuntos que edificam. Então, você vai tentar, sempre o nosso desafio enquanto líder, para trazer uma programação que estimule os seus liderados a quererem participar, se sintam animados em ouvir o que você tem a dizer, o nosso desafio sempre será atingir esse alvo aqui. Se você atingir esse alvo, você está bem. Você está falando de coisas que você tem prazer em falar e, consequentemente, você fala melhor, você tem maior interesse em falar. Você está falando de coisas que eles querem ouvir, então eles já estão predispostos, né, a quererem ouvir, porque são assuntos que atraem eles, e você tem certeza que não está perdendo tempo, porque esses são assuntos que edificam. Bom, é sempre um desafio a gente acertar esse alvo, né? Então, nem sempre vai ser fácil você chegar a essa conclusão, mas esse precisa ser o nosso objetivo, né? Aí vamos imaginar que você selecionou alguns temas, você escolheu e colocou esses temas aqui. E aí você chegou à conclusão que os assuntos que compreendem esses 3 requisitos, eles são, por exemplo, 4 assuntos. Mas que a sua programação que você está montando, ela é de 6 meses. Você está montando uma programação de 6 meses. Então ainda teria mais alguns meses para você elaborar o que você vai dizer. Depois desse grupo, o que eu recomendo a você é que venha para cá, para os assuntos em que eles gostariam de ouvir e que você sabe que edificam. Ainda que você, pessoalmente, não tenha tanto interesse, porque afinal de contas, se tiver que uma das partes ceder, é melhor que ceda você, né? Você já é líder, você já está trabalhando com o seu grupo, então se tiver que ceder alguma parte, ceda você. Opte por aquilo que eles pretendem, aquilo que eles gostam de ouvir, que eles querem ouvir e que você sabe que vai edificar. Depois que acabar todos esses assuntos aqui e os desse grupo, aí sim você passaria para aquilo que você deseja falar e que você sabe que edificaria. Continuando aqui, eu vou dizer para você, nunca opte por isso. Nunca escolha isso. Nunca escolha um assunto só porque você quer falar e que eles querem ouvir, se esse assunto não edificar. Então, se você quer falar de um assunto, tá nesse grupo aqui, você quer falar, eles querem ouvir, mas você sabe que não edifica, então não venha para esse grupo. Agora, se você conseguir uma forma de pegar esse assunto e colocar para eles de uma forma que edifique o grupo, aí beleza. Aí o que você conseguiu? Conseguiu transformar um assunto que você gostaria de falar, que eles querem ouvir, em um assunto que edifica, e um assunto que está dentro desse grupo aqui. Então é uma estratégia simples, uma estratégia, né? Não tão simples talvez de achar o ponto, mas fácil para ter uma ideia, um panorama, né? Um início de por onde você vai começar para você montar uma programação aí com seus liderados. Então,
eu espero que você tenha entendido aí essa nossa técnica, né? É uma coisa muito simples, que dá para você fazer. E se você fizer um combinado com aquilo que eu falei anteriormente, que são as perguntas, você pode marcar um dia aí para fazer essas perguntas, você já vai ter essa lista de qual é o interesse dos meninos, o que eles estão querendo ouvir. E aí vai ficar mais fácil você identificar esse ponto aí, aonde você conseguiria trabalhar e montar uma programação atraente para os seus meninos. De repente você está pensando assim, pastor, mas isso vai dar um trabalho enorme. Pense o seguinte, você vai ter de repente esse trabalho aí, que de fato você vai ter que fazer isso, vai ter que estudar isso, e vai demorar um tempo sim, ok. Porém, depois disso, você já vai ter uma lista na mão de tudo que os seus meninos estão querendo ouvir, que você tem domínio e que você sabe que eles estão precisando ouvir naquele momento. Então, pense, é uma lista muito, muito importante, muito preciosa, porque quando você for fazer as suas reuniões, vai se tornar muito mais fácil você comunicar o evangelho aos meninos, porque você já vai aproveitar assuntos que já são do interesse deles. Vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Vou pegar um. Os meninos de uma embaixada que eu participava em Magalhães Bastos, eles estavam assistindo o desenho que a meninada mais assistia, era o tal do Naruto. E aí eu queria falar com eles sobre perdão. E aí tem um episódio específico lá do Naruto, onde ele precisa perdoar as coisas que fizeram com ele, como maltrataram ele. E aí eu peguei esse episódio do desenho como introdução da minha mensagem sobre perdão. Poxa, imagina como é que os meninos não estavam atentos, porque eu comecei falando de algo que agrada a eles, que eles têm interesse, e aproveitei disso para trazer para o texto bíblico e levá-los a um entendimento sobre perdão. Outro exemplo, quando eu estava pastoreando na igreja no Londrina, em Santa Luzia, os meninos ali gostavam muito do tal do League of Legends, que é um jogo de videogame, de computador. Só que esse jogo você não consegue jogar sozinho, você tem que ter outros componentes lá para montar a equipe. E na equipe do jogo, cada personagem tem características próprias. E aí você tem que combinar essas características para que o time possa vencer. Olha que introdução de sermão sobre trabalho em equipe para os seus meninos. E vai ser do interesse deles, porque eles gostam disso. Eles estão consumindo isso constantemente na internet. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, sugerir a você, em resumo, é isso. Busque um ponto em comum com os meninos. Busque entender a mente deles. Saia desse senso comum, né? Muitas vezes, conselheiros, equivocadamente, às vezes se colocam numa condição de super santos, né? Com os meninos, que não pode nem falar de jogo de videogame. E, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quebra isso, porque isso já passou, essa fase já passou. Você não vai conseguir comunicar aos meninos dessa forma. Você não vai conseguir, você precisa ganhar os meninos primeiro para você. A igreja em si, a gente às vezes falha muito nisso quando a gente fala de evangelismo, e embaixada é uma organização missionária, você está ali para evangelizar e para ganhar aqueles meninos. Mas como é que é o processo da maneira correta? Como é que ele deveria acontecer? Vou primeiro falar como é que é errado. Hoje acontece mais ou menos assim. A gente traz o menino para a igreja, ponto. Depois a gente quer que o menino tenha uma experiência com Jesus. E talvez ele tenha alguma experiência conosco, enquanto amizade. Mas isso não deve ser assim. O ideal é que você ganhe primeiro os meninos para você faça amizade com os garotos, pega a meninada, leva para o campo, deixa eles jogarem bola e foca em conhecer quem é quem, o nome, família, aonde mora, conhecer essas informações aqui sobre os gostos, aonde estuda, as preferências. Ganhe os garotos para você. Depois, ganhe-os para Cristo. Depois você vai conduzi-los à igreja, para que eles sejam batizados e se tornem membros. Esse é como o processo deveria acontecer. Depois que você tem essa lista, eu vou ensinar para você aqui de uma forma muito simples e prática como é que você vai estruturar o seu estudo bíblico. Tá? Então, para a gente ser bem pedagógico aqui e bem sucinto, vou te ensinar usando uma mão.
você vai primeiro orar. Você vai começar orando. Você não vai começar escolhendo o que você vai falar, você vai começar orando. Buscando em Deus a direção do que deve ser dito. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiro vamos tratar de encher o coração para depois você falar. Depois, você vai escolher o texto bíblico. Não adianta você escolher o assunto e depois buscar um texto que sirva como pretexto para aquele assunto. Não é assim que funciona. Primeiro você vai buscar em Deus o que Deus quer dizer, o que Deus quer comunicar ao seu grupo. E aí você vai escolher o texto. Depois, você vai estudar o texto para que você tenha condições de explicar aquele texto para os garotos. Né? E aí que não tem como fugir, é trabalho. Se você quer ministrar bons estudos bíblicos com seus meninos, você precisa ter a consciência de que isso dá trabalho. Tá certo? Não adianta você simplesmente chegar lá, abrir a Bíblia, deixa eu ver o que eu vou falar hoje. Não, não funciona. Se for esse o caso, faça outra coisa. Mas se você quer realmente ter uma organização missionária, uma embaixada, você vai ter que ter esse trabalho. Então você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar o contexto, para você não falar besteira, não ensinar as coisas erradas para os garotos. Né? Então aí, para isso, vale ter uma Bíblia de estudo para você ler os comentários bíblicos, ler os capítulos antes daquele texto que você escolheu e os capítulos depois, porque isso vai te dar uma visão maior do contexto, para você saber que você está indo na direção certa, que você não está ensinando uma coisa errada. Opte pelo aquilo que é simples. Aqui não cabe muito você, às vezes, ficar trazendo termos para os meninos do grego, do hebraico. Você pode até saber sobre isso, você pode até gostar de estudar sobre isso, mas entenda que para o menino isso é pouco relevante nesse momento, nessa etapa da vida dele. Depois, então veja, oramos, lemos, escolhemos o texto, estudamos o texto. Agora a gente vai expor o texto. Agora você vai comunicar o texto para os garotos. E aqui, na hora de você comunicar, de você expor o texto bíblico para os meninos, aqui cabe você fazer o quê? Referência àquelas informações que você teve anteriormente, sobre os desenhos que eles gostam, sobre os jogos de videogame, sobre os filmes favoritos. Você pode, por exemplo, usar, na hora de expor aquele texto, né, o conhecimento, o conteúdo daquele texto, você pode, por exemplo, usar o que aconteceu lá naquele filme quando o personagem disse isso e fez aquilo outro. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Lanterna Verde. Tem uma cena do Lanterna Verde que ele está sendo treinado e aí o treinador dele dá um golpe nele, ele cai no chão, ele estende a mão, aí quando o Lanterna Verde vai pegar a mão, ele dá um soco e diz assim: lembre-se que seu inimigo vai jogar sujo. Aí você, opa, isso aqui é bacana. Aí os garotos gostam de super-herói, aí você passa só aquele pedacinho daquele do vídeo e aí começa a falar: olha, o diabo ele joga sujo, o nosso inimigo ele joga sujo, ele é o pai da mentira. Percebe? Você pode usar isso. No momento em que você for expor o texto bíblico, você pode usar analogias e comparações, histórias que envolvam esse conhecimento que eles têm. Isso vai ser uma boa sacada, porque isso vai chamar, vai despertar a atenção deles. Outro detalhe interessante aqui na exposição do texto bíblico é você cuidar em relação ao tempo. Ao tempo. Lembre-se que essa geração ela tem uma característica muito própria. Ela tem a questão da velocidade, da rapidez da informação. Então, você não pode fazer um estudo bíblico muito longo. O ideal, minha sugestão para você, o ideal é que você fique entre 15 a 18 minutos, estourando 20, na parte teórica. Você pode até estender mais do que isso, mas a parte teórica, entre 15 a 18 minutos, estourando 20. E depois você pode abrir para o pessoal discutir, debater, perguntar, questionar. Pastor, por que você está falando isso? Porque teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né, de uma empresa americana que viu que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, a atenção máxima da galera está ali nos primeiros 18 minutos, depois essa atenção começa a diminuir. Então, ou seja, se você vai terminar em 18 minutos, a tua meninada ainda está com a atenção máxima. Depois, quando você passar a palavra, essa atenção vai continuar alta. Por quê? Porque se tem algo que nos interessa, somos nós mesmos. Como você vai passar a palavra para eles e eles vão falar, eles têm interesse em ouvir o que eles vão falar. Então, você continua com uma atenção ali bacana, né? E depois,
Por último, você vai aplicar. Você vai trazer uma proposta prática. Lembre-se disso. O mais importante de um sermão bíblico é que as pessoas saiam daquele sermão, daquele estudo bíblico, sabendo exatamente o que elas precisam fazer. Então, você precisa dar uma proposta. Olha, o que vocês vão fazer com esse conteúdo aqui? Vão fazer tal coisa. Ponto. Então, é isso que a gente precisa fazer. Perfeito? Então, só para a gente recapitular aqui. Você vai orar, você vai ler a Bíblia e escolher o texto, você vai estudar o texto, você vai expor o texto bíblico para os seus meninos, usando comparações e analogias, e depois você vai trazer uma proposta prática, um fechamento prático. Olha, para essa semana vocês estão desafiados a fazerem tal coisa. E aí na outra semana eles vêm e prestam contas daquilo que eles fizeram, do desafio que você propôs a eles. Tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero que no nome de Jesus seu ministério seja frutífero para a glória de Deus, que você possa aí usar essas informações da melhor maneira possível, fazer as adaptações aí para o seu grupo e que isso abençoe a sua vida e o seu ministério. Um grande abraço e até a próxima.